Artigo 8º da Constituição Federal de 88. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. ADI 2811, ADI 2811, o condicionamento da participação das cooperativas em processos licitatórios à apresentação de certificado de registro no Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado malfere a garantia da liberdade de associação sindical consagrada no artigo 8º, 5 da Lei Maior. Artigo 2º, inciso 4, A, B e C da Lei 10.779 de 2003, filiação à colônia de pescadores para habilitação ao seguro-desemprego. Viola os princípios constitucionais da liberdade de associação, artigo 5º, inciso 20, e da liberdade sindical, artigo 8º, inciso 5, ambos em sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento do benefício do seguro-desemprego ou a filiação do interessado à colônia de pescadores de sua região, ADI 3464. Aproveitar, já que a gente está tratando disso, e falar sobre a contribuição confederativa, a contribuição sindical e a contribuição ou mensalidade sindical. A mensalidade sindical nunca teve nenhum problema. Se eu não sou filiado, não há se falar em mensalidade sindical, ok? Isso sempre foi muito pacífico. Mensalidade sindical só vai ser cobrada àqueles que são filiados. Eu até dizia, a gente faz sempre parâmetro com um clube. Se eu sou filiado ao clube tal, eu vou pagar para a manutenção do clube, porque eu quero ter lá o meu lazer e etc. Ponto. A contribuição sindical é essa fixada em lei, que equivale a um dia de trabalho anual, geralmente cobrada no mês de março, ok? Ela era obrigatória, com o advento da CLT, passou a ser facultativa, e o pagamento, segundo o STF, fica condicionado à prévia e expressa autorização dos filiados. Nós temos também a contribuição confederativa, que ela é fixada pela Assembleia Geral, ela é facultativa e o pagamento é só exigível dos filiados do sindicato, porque ela é para manter a confederação. E ainda temos a contribuição assistencial. Essa é porque é o seguinte, quando o sindicato ele entra na negociação coletiva, normalmente para firmar um acordo coletivo, uma convenção coletiva, óbvio que nós sabemos que o sindicato tem mais despesas para aquilo. Então, essa contribuição chamada de assistencial, ela visa exatamente a arcar com os custos dessa convenção e acordo coletivo. E também o STF já decidiu que essa contribuição assistencial ela é válida apenas para os filiados. A liberdade sindical engloba a liberdade de reunião e de associação. Ela também tem uma dimensão positiva e uma negativa. A dimensão negativa é a de desfiliação, se a pessoa quiser deixar de se filiar, né? Ambas têm expressa previsão constitucional. A dimensão positiva, ela tem uma dimensão individual e uma dimensão coletiva. A dimensão individual é de se vincular à associação ou ao sindicato. E a coletiva é de criar e estruturar o sindicato conforme atenda às necessidades do grupo, tá? Então, resumindo, liberdade associativa pode ser positiva ou negativa. Agora eu vou falar o contrário. A positiva pode ser coletiva ou individual e a negativa tem a ver com a desfiliação. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 3 questõezinhas. A primeira diz assim, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho. Eu não sei por que o TRT da Terceira Região ela anulou essa questão. Porque, se você observar, ela está transcrevendo ipsis literis o inciso 6 do artigo 8º da Constituição, que diz assim, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho.
Na minha concepção, essa questão está correta, nada obstante o TRT ter anulado. Outra questão. A Constituição da República, ao considerar obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, não se refere ao sindicato dos empregadores, mas ao sindicato dos empregados. Isso foi de 2013, do MPT. E essa questão está correta. Por quê, Maria? Nós sabemos que o sindicato dos empregados podem firmar acordo coletivo de trabalho diretamente com uma ou mais empresas, razão pela qual, quando a Constituição fala dessa obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas, está se referindo, obviamente, ao sindicato dos empregados. Olha outra questão de 2020, o 21º concurso. De acordo com a Constituição, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, o que autoriza as centrais sindicais a firmarem convenções e acordos coletivos de trabalho. Nós sabemos que as centrais sindicais, elas não fazem parte da estrutura sindical brasileira, em que pesa a importância dela na luta de direitos, a exemplo de uma CUT da vida, mas elas não podem firmar convenções coletivas, firmar negociação coletiva, ajuizar dissídio coletivo, as centrais sindicais não têm legitimidade, e ela também não tem legitimidade para entrar com ação declaratória de inconstitucionalidade. Só quem pode é confederação. Na lição de Godinho, esclareça-se 2 pontos. A propósito, o tema da legitimação para a negociação coletiva trabalhista, que a jurisprudência brasileira, pacificamente, tanto o STF quanto o TST, não tem reconhecido legitimidade coletiva às entidades de cúpula do país, centrais sindicais, exemplo de CUT, CGT, Força Sindical. O fundamento jurídico residiria na circunstância de que tais entidades não estão, até então, tipificadas em lei, sobrepondo-se como mero fato sociopolítico à estrutura sindical regulada pela CLT. Portanto, elas não fazem. Registre-se que a Lei 11.648 de 2008, que realizou explicitamente o reconhecimento formal da instituição central sindical, preferiu não estender a tais entidades os poderes de negociação coletiva, sufragando, nessa medida, a restrição já consagrada na jurisprudência dominante. Observação: é muito frequente essa questão em prova. Questão: a central sindical não pode ajuizar dissídio coletivo, ainda que em defesa de trabalhadores integrantes de categoria profissional inorganizada. Verdadeiro. Embora as centrais sindicais participem de grandes negociações econômicas nacionais com entidades patronais e o governo, elas não podem firmar acordos coletivos de trabalho, nem convenções coletivas do trabalho, mas lhe é facultado o assessoramento e a presença de representantes por sindicatos. Desde 2008, a Central Sindical dos Trabalhadores foi reconhecida por lei como entidade apta à negociação coletiva com empregadores e entidades sindicais. Falso, porque ela não tem essa aptidão. Após a edição da Lei 11.648 de 2008, que é a lei da Central Sindical, as centrais sindicais detêm a prerrogativa de celebrar convenção coletiva de trabalho para a categoria representada. Também é falso. O importante, Maria, é a gente saber o seguinte: as centrais sindicais, elas são uma realidade social de muito tempo no Brasil, embora não houvesse uma lei que as reconhecessem. Com o advento da Lei 11.648 de 2008, a Central Sindical ela passou a ser reconhecida como entidade legal no Brasil. Legal, quando eu falo, é entidade com supedâneo em lei formal. Entretanto, essa lei formal
ela não trouxe a entidade sindical, perdão, ela não trouxe a central sindical para mais um integrante da nossa estrutura sindical brasileira. E, por tal razão, a ela não foi delegada a competência para afirmar acordo coletivo, convenção coletiva, nem ter legitimidade para o dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho. A participação dos governos estaduais nas negociações entre as entidades sindicais de trabalhadores e empregadores para a atualização dos pisos salariais ofende o princípio da autonomia sindical e extrapola os contornos da competência legislativa delegada pela União. Outra coisa é, mantendo o assunto ainda na central sindical, lembrando, como a gente já comentou, que elas podem ir à OIT levar queixa. Por quê? Porque o artigo 24 da Constituição da OIT diz que vai analisar as queixas de organizações de empregados e empregadores dos Estados-membros. E a própria OIT é quem vai decidir se essa entidade é legítima ou não para levar a queixa lá, tá? Então, se a questão perguntar se a central sindical pode levar uma queixa à OIT, a resposta é que sim, né? E aí, sobre o paralelismo sindical. Questão de 2013. É necessária a correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico, isto é, o denominado paralelismo sindical, a fim de legitimar os envolvidos no conflito a ser solucionado pela via do dissídio coletivo. E aí, a resposta aqui no revisaço é: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente, assim diz o 114, parágrafo 2º da Constituição. Tendo em vista que somente quando frustrada a tentativa de negociação coletiva é possível o ajuizamento de dissídio coletivo, há necessidade de paralelismo sindical, sim, ou seja, somente as partes que eram capazes de celebrar a convenção ou acordo poderão ingressar com dissídio. Somente no caso de categorias profissionais e econômicas ou empresa, no caso de acordo, correspondentes, é possível estabelecer o dissídio coletivo. Aí a outra assertiva diz... Olha só essa aqui, é boa para você. Ó. A natureza jurídica do sindicato é de associação privada de caráter coletivo, com função de defesa e incremento dos direitos dos trabalhadores ou empregadores por ele representados, sendo o critério mais significativo de agregação no ordenamento pátrio o de categoria. Aí o comentário: o sindicato é pessoa jurídica de direito privado, pois é uma associação civil sem fins lucrativos, tendo caráter de direito privado revelado por ser criado por iniciativa única dos interessados, constituído e administrado pelos seus membros e voltado para a defesa dos seus interesses. Aí a última falava assim: a Constituição da República, ao considerar obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, não se refere ao sindicato de empregadores, mas ao sindicato de empregados. E isso realmente me deixou na dúvida, e aí ele confirma que é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica. Então, de fato, né, a gente fica tão apegado, como o sindicato pode negociar com a empresa, então o sindicato patronal realmente não é essencial, né? Realmente o inciso está se referindo aos sindicatos profissionais, embora não esteja aí escrito expressamente. Que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Artigo 611, parágrafo 1º da CLT. Assim, a presença do Sindicato dos Empregadores é dispensável, no caso de celebração de acordo coletivo de trabalho. É do artigo 617 da CLT, que a gente tem um informativo do TST que diz que o 617 da CLT foi, sim, recepcionado por esse inciso 6 da Constituição, do artigo 8º.
O Godinho não concorda. O Godinho entende que não tem como não ter presença dos sindicatos dos empregados, tá? Mas a jurisprudência está lá no informativo, estou procurando aqui, mas não estou encontrando, fala o seguinte: se os empregados solicitaram ao sindicato a participação, né, uma negociação, e o sindicato expressamente ou tacitamente, mas assim, claramente não se mexeu, não negociou, não fez nada, os empregados devem recorrer a quem? À federação ou à confederação. Se sindicato, federação e confederação ninguém se mexeu, então os próprios empregados podem negociar, sim. Tá? Isso está no informativo do TST. Voltando a essa questão, que o Godinho não concorda. Os empregados poderem negociar diretamente quando isso. expressamente nenhuma das instituições tiverem feito. É sobre a recepção ou não do artigo da CLT que trata sobre 617, parágrafo 2º. Pronto. Porque eu li um julgado do TST faz muitos anos, tá, Maria? Muito bom, eu acho que era do ministro Dallazen, que ele explicou bem direitinho. Não sei qual era, mas o julgado ia exatamente nesse sentido. O que era que ele dizia? Ele dizia, gente, e aí, não vai poder dar aos empregados um direito assegurado legalmente, que é a negociação coletiva, pela simples omissão do sindicato, da respectiva federação e ainda da confederação, ou seja, os empregados vão ficar à margem desse seu direito, por tal razão, aí ele explicou a evolução, bem bonitinho tal, ele diz que, obedecendo todos os parâmetros legais delineados nesse artigo 617, parágrafo 617, né? Parágrafo 2º. Isso. Ele diz o seguinte, o que é que o artigo diz claramente? Ó, a legitimidade inicial é do sindicato. O sindicato foi provocado pelos empregados. Teve aquele lapso temporal, se quedou inerte. Os empregados foram diligentes, provocaram a próxima associação sindical superior ao sindicato, que seria a federação. Passou o lapso temporal, a federação quedou-se inerte. Os empregados, ainda à míngua de verem seus direitos deteriorados, foram mais diligentes e provocaram a confederação respectiva. Essa também ficou inerte, nada fez. E aí, o sindicato ia simplesmente, os empregados iam simplesmente cruzar os braços e dizer, sim, senhor, eu aceito que nada seja feito. Ele dizia que isso seria a maior injustiça que ocorreria no âmbito do direito sindical, no âmbito do direito coletivo brasileiro. Razão pela qual, acertadamente, a CLT trouxe a alternativa mais viável. Os próprios empregados interessados, eles adquirem uma legitimidade, aí ele falava até assim, abre e fecha aspas, extraordinária, para eles, por si só, intentarem essa negociação coletiva. Agora, dessa negociação coletiva, quando eles intentarem, eles precisam, mais uma vez, apenas comunicar ao sindicato que, ó, sindicato, tu foi omisso, federação, tu também foste omissa, confederação, idem, nós agora vamos por nós só. O 7. O aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônia de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Temos aqui em 2017, o STF assentou o entendimento de que o artigo 8º, inciso 8 da Constituição, ao fazer a distinção no caput entre associação e sindicato, teria conferido a garantia de estabilidade provisória somente ao último, ou seja, aos dirigentes ou representantes sindicais,
recurso extraordinário 777227. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, a estabilidade dos dirigentes sindicais está condicionada ao atendimento da limitação prevista no artigo 522 da CLT, o qual foi recepcionado pela Constituição. 2013, a questão do MPT foi: considerando-se a Constituição, assinale a alternativa correta em relação aos institutos nela expressamente previstos. A assertiva correta era a letra B, que dizia: obrigatoriedade de reconhecimento formal da entidade sindical pelo Estado, unicidade sindical, divisão por categorias, contribuição confederativa, reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, liberdade de filiação e desfiliação, garantia de emprego ao dirigente sindical. E aí, aqui no revisaço, ele explica cada um. Comentário, para melhor facilitar a análise de cada item, a alternativa será dividida em tópicos. Então, obrigatoriedade de reconhecimento formal da entidade sindical pelo Estado. Inciso 1 do artigo 8º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Unicidade sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, mas não pode ser inferior à área de um município. A divisão por categorias, ainda o inciso 2. É vedada a criação de mais de um sindicato representativa de categoria profissional ou econômica. Então, aqui, quando diz que é representativa de categoria profissional ou econômica, está estabelecendo expressamente a divisão por categorias. Contribuição confederativa, inciso 4º. Contribuição confederativa, inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei, que era a contribuição obrigatória que existia, que deixou de ser obrigatória. Reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Liberdade de filiação e desfiliação, inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. E garantia de emprego ao dirigente sindical, inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Aqui temos jurisprudência do TST, que eu não sei onde está, mas eu sei que existe, dizendo que, a partir do registro da candidatura, que deve ser comunicada à empresa, mas não precisa necessariamente ser comunicada imediatamente, né? Então, se a empresa souber, em prazo razoável, que o empregado sindicalizado registrou sua candidatura, já é motivo para a estabilidade do dirigente sindical. Eu tenho só mais uma questão aqui, Maria, que diz assim: viola os princípios constitucionais da liberdade de associação e da liberdade sindical, ambos em sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento do seguro-desemprego à filiação do interessado à colônia de pescadores de sua região. Isso foi de 2013 e a questão está correta, exatamente quando você falou, a questão da dimensão negativa da liberdade sindical. Uma das acepções é exatamente a possibilidade de eu me desfiliar. Que é essa daí aqui que a gente já leu, a 3464. Né? Isso.